Olá, meu amigo. Chegamos ao quarto dia de nossa jornada, conhecendo a Bíblia em 66 dias, um livro da Bíblia por dia. Hoje, então, aqui na Palavra de Deus, nós vamos conhecer o livro de Números, o quarto livro da Bíblia. Como nós já falamos nos dias anteriores, o livro de Números está dentro de um compêndio de 5 livros, que é o Pentateuco, que nós chamamos, que também é conhecida de Torá ou Lei de Moisés. Foi escrito por Moisés, né? E relata a trajetória do povo de Israel nos seus primeiros séculos. Então nós temos o livro de Números, ele não tinha esse nome inicialmente. Os judeus não chamavam ele de Números, mas chamavam ele de um nome que significa no deserto. Ok? Então o livro de Números inicialmente era chamado de No Deserto. Porém a tradução grega, né, foi dar o nome de Números a ele. Por quê? Porque durante o livro de Números 2 vezes há números da população de Israel. Existem 2 recenseamentos que foram feitos na época por Moisés, a pedido de Deus, para quantificar, para dizer quantas pessoas tinha cada tribo. Ok? Então, esses números estão todos presentes nesse livro. Mas ele contém muitas outras coisas além desses números, né? Nós vamos ver no decorrer desse livro vários mandamentos e vários ensinamentos de Deus e vários acontecimentos no deserto, ok? Então, como nós tínhamos visto, o livro de Gênesis, ele conta a história até José, quando José entra no Egito, o livro de Êxodo, a saída deles do Egito, né? Então, quando eles já estão andando no deserto, né? Então, no livro de Levítico, Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe de Deus orientações para o trabalho no templo, para o trabalho de sacerdote, para os sacrifícios. E agora, então, no livro de Números, Moisés desce no monte e ele vai andando com o povo no deserto e vivendo, né, e tentando colocar em prática aquilo que Deus tinha ensinado para eles, né? E uma série de outras questões novas, né, vão surgindo. Então ele começa com o recenseamento, né? E Deus vai dando várias outras normas, né, e vivências para eles, né? Por exemplo, com a questão do adultério, né? Como deveria ser investigada uma situação de adultério, como deveria ser resolvida uma situação de adultério, né? As ofertas dos príncipes, né? Os utensílios lá de dentro do lugar santo, do santuário, né? As primeiras celebrações de Páscoa, então, né? Aquilo que Deus havia instituído como festa, né? Lembrando em memória ao que tinha acontecido, né? Tudo isso está aqui. E nós vemos então no capítulo 11 em diante uma série de momentos em que o povo de Israel começa a murmurar, reclamar de Deus e de Moisés. O povo começa a fazer reclamação de tudo que é coisa. Ah, Deus, não tem carne para nós comermos. Ah, Deus, não tem... esse teu pão é um pão vil. Ah, a gente está enjoado de comer esse maná que cai do céu. É sempre a mesma coisa nesse deserto. Começa a reclamar. Falam mal de Moisés, reclamam do governo dele, da gestão dele sobre o povo. Moisés era juiz sobre o povo, né? Moisés era, ao mesmo tempo, profeta, né? Ele era a boca de Deus para a lei civil, a lei moral e também para as questões pequenas. Quando alguém tinha uma situação lá, 2 pessoas se desentendiam, era Moisés que dava a resposta. Então, no capítulo 11, né, nós vemos que Moisés fala com Deus e ele diz que estava pesado para ele, que ele não conseguia, né, sozinho carregar o fardo desse povo. Então, no capítulo 11, versículo 16 e 17, nós vemos que Deus pede para Moisés escolher 70 homens dentre o povo. 70 homens respeitados, 70 anciãos, homens mais velhos. E daí diz, olha no versículo 17, assim, então descerei e falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo, santificai-vos, porque amanhã comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem do Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um só dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela,
porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós e chorastes diante dele dizendo, por que saímos do Egito? Então aqui Deus mostra como ele ficou irritado, como Deus ficou triste com a insatisfação do povo, com a falta de gratidão do povo por ter saído da escravidão do Egito. Eles estavam num lugar de passagem, que era o deserto. Deus tinha prometido a terra prometida a eles. Só que havia um tempo, um caminho, e eles tinham que aprender algumas coisas no deserto. Porém, aqui o povo, né, erra diante de Deus. O povo erra feio, né, chorando, reclamando, dizendo que era melhor a gente estar no Egito. E aqui traz uma lição bem interessante para nós, nesse caminho no deserto, de que muitas vezes nós, quando entregamos nossa vida a Deus, a Cristo, nós achamos que tudo vai mudar do dia para a noite, mas há um processo de Deus, há um caminho de Deus, e nós precisamos respeitar o tempo de Deus e sermos gratos pelo que Ele tem nos dado. Sermos gratos pelo que temos vivido com Ele, dia a dia. E também aqui existe a lição essa, então, da questão do governo, né? Do governo, até da igreja, do governo institucional, que um homem sozinho é difícil. É difícil um pastor carregar tudo sozinho, é difícil um líder fazer tudo sozinho. Nós não podemos centralizar as coisas. Devemos pedir a Deus outras pessoas. E daí no versículo 25, Deus desce numa nuvem e o Espírito Santo toma aqueles anciãos. E eles começavam a profetizar. Foram cheios do Espírito Santo e falavam em profecia. Então diz que eles, depois que saíram dali, pararam de profetizar, mas estavam com o Espírito neles. Porém, 2 homens, Eudade e Medade, continuavam profetizando, continuavam cheios do Espírito e profetizando. Daí diz assim no versículo 28, Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíba eles de ficarem profetizando no arraial. Mas Moisés lhe disse, tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Olha só. Tomara que todo o povo, essa era a vontade de Moisés e essa também era a vontade de Deus, que todo o povo recebesse o Espírito Santo. E Joel, profeta lá na frente que nós vamos estudar também, ele profetiza que um dia toda a carne será coberta, sobre toda a carne vai se derramar o Espírito Santo. E nós vivemos esses dias em que o véu se rasgou e que o Espírito Santo está disponível a toda a humanidade, todos que buscam a Deus. E é isso que acontece lá em Pentecostes. Eles são cheios do Espírito Santo. Nós vamos ver isso mais à frente, né? Lá no Novo Testamento, quando os discípulos são cheios. E quando eles oram pelas pessoas, as pessoas são cheias do Espírito Santo. E isso acontece até hoje, né? Nós somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível para nós, sabe? Então, aqui no livro de Números, nós já vemos o desejo do Senhor com relação a isso, né? Nós vemos uma situação também de confusão entre Miriam e Arão, que eles se voltam contra Moisés, né? Como Deus resolve isso, né? Várias vezes existem violações e pecados e o povo peca e Deus vai lá e corrige, Deus castiga, Deus orienta, Deus tenta ensinar eles de tudo que é jeito, mas eles têm um coração muito duro. E Deus faz então a vara que Moisés carregava florescer para provar que Moisés era um homem de Deus. Então você imagina uma vara, um pedaço de madeira cortado há muitos e muitos e muitos anos. Deus faz numa bela noite nascer uma flor dele. Então imagina o que é isso que Deus fez para provar que Moisés era o seu escolhido naquela situação difícil, né? Nós vemos aqui então também uma passagem no capítulo 21, muito conhecida, né? Onde nós vemos uma situação em que o povo de Israel continua reclamando, continua desobedecendo, continua pecando, então Deus envia serpentes ardentes, serpentes que vinham e picavam o povo, né? Essas serpentes representavam o próprio pecado do povo, que estava destruindo eles. Então, né, Moisés pede a Deus uma saída, e Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, pregá-la em uma madeira e levantar aquela madeira para o céu. E todos que olhassem para a serpente pendurada no madeiro iriam ser salvos. Então, iriam na hora, né, ser curados. E isso acontecia mesmo. Então, era uma serpente pregada. Imagina uma serpente feita de bronze e na cabeça dela tinha um prego. E nesse prego cravado em uma madeira, em uma estaca bem alta. Essa serpente, a Bíblia já nos mostra que ela representa a pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus foi cravado com pregos também em um madeiro. E ele estava levando todo o nosso pecado. Então, Jesus representava a serpente ali, os nossos pecados. Não era Deus que estava morrendo na cruz por nós, mas eram os nossos pecados que estavam
né, morrendo encarnados em Deus, no Filho de Deus. Então Jesus diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, né, seria necessário que o Filho do Homem fosse levantado em um madeiro, para que todo aquele que olhe para ele, creia nele, receba a vida eterna. Então, essa serpente já mostrava a salvação que Deus faria, derrotando o pecado, derrotando a morte, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus já estava presente aqui no livro de Números. Nós vemos Jesus em vários momentos. Então, o povo passa por várias situações. Nós temos uma situação de um profeta chamado Balaão, que ele é contratado por povos inimigos para amaldiçoar Israel, e ele não consegue porque Deus o impede. Deus usa, inclusive, o seu animal, a sua mula, para impedir ele de fazer esse mal, e no final ele acaba abençoando o povo de Israel. Né? Então, nós vemos que a vontade de Deus ela é soberana. Deus abençoava esse povo, apesar de todos os erros deles. Né? Então Deus começa a colocar leis e normas sobre a divisão da terra. Então Deus vai dizendo, quando vocês entrarem em Canaã, quando vocês passarem o Rio Jordão, é assim que vocês vão dividir a terra. Vai ficar tal terra para tal tribo, tal terra para tal tribo. É interessante que Deus vai falando, vai instituindo leis e regras para como vai ser a vida deles lá dentro. Lá dentro. Deus estava preparando eles, sabe? Às vezes nós ensinamos, por exemplo, na igreja, nos jovens, sobre família. E as pessoas pensam, família é um negócio tão longe para mim, eu ainda sou um menino, uma menina, sou solteiro. Mas Deus está te preparando, Deus está te ensinando coisas que você vai usar lá na frente. Aqui também, Deus estava dividindo a terra, e ele institui, inclusive, né, a cada 50 anos, o ano do jubileu. É bem interessante, porque aquela terra que pertencia àquela tribo e àquela família, mesmo que aquela família vendesse a terra, depois de 50 anos a terra voltava para a família. Isso era uma forma de não punir os filhos pelos erros dos pais. Porque às vezes os pais, por exemplo, um pai que fosse alcoólatra, ele podia torrar todo o patrimônio da família gastando na bebida, fazendo maus negócios, e aí os filhos seriam punidos e ficariam na miséria. Mas Deus pensa numa lei para que a próxima geração possa desfrutar daquilo que era o projeto de Deus, mesmo antes da geração anterior ter feito coisas erradas. Então Deus pensa em tudo aqui, né? Deus vai cuidando de tudo, né? Nós vemos também a distribuição dessa terra, então é um tema bastante polêmico aqui. Os povos, né, as tribos vêm, questionam Moisés sobre algumas questões de regra, né? E daí no final Deus fala, capítulo 35, a respeito das cidades de refúgio. Cidades de refúgio. No penúltimo capítulo do livro de Êxodo termina com esse tema, que fala sobre cidades que Deus queria que fossem edificadas em Israel quando eles entrassem na Terra Prometida, para que nessa cidade, se alguém cometesse um crime de morte, um homicídio, alguma coisa grave, e essa pessoa se arrependesse, essa pessoa poderia fugir para essa cidade, e lá nessa cidade ninguém poderia se vingar. Essa pessoa não poderia ser, no caso, morta nessa cidade, essa pessoa não poderia ser condenada, mas ela teria que viver o resto da vida nessa cidade. É como se fosse uma prisão voluntária. A pessoa vai para lá e diz, eu vou ficar aqui, não vou sair. Eram cidades onde não tinha muita renda, as pessoas viviam com situações bem difíceis, mas eram cidades que Deus criou como lugares de refúgio. Para dizer assim, há um lugar de refúgio para o pecador. Há um lugar de refúgio, inclusive, para quem cometeu coisas graves. E essa cidade de refúgio também representa a pessoa de Jesus Cristo, onde todos podem ir quando estão com o coração arrependido. Onde todos podem ir, não apenas para fugir da penalidade, mas para ter vida após o pecado. Ter vida após o pecado. A cidade de refúgio é o próprio Deus. É o próprio Cristo, que nos dá um lugar, uma saída para os nossos pecados. Amém? Você tem muita coisa legal para aprender no livro de Números. Aprenda mais, leia a Bíblia. Você vai se encantar com o que Deus ensina para o seu povo. E amanhã, então, o livro de Deuteronômio vai ser bem legal. Um grande abraço.